Olá, boa tarde. Hoje nós vamos continuar com o nosso livro didático, Relato Não Faz de Conta. Então aqui nós vamos iniciar o trabalho com uma capa de um livro. Eu gosto muito de fazer o cantinho da leitura, porque as crianças, elas mergulham em um mundo totalmente diferente do mundo deles, viajam no mundo da imaginação. Quando eles passam a ler, eles aprendem muita coisa, aumentam o vocabulário, se tornam crianças mais críticas, mais inteligentes, compreendem com muita facilidade a aula, tanto faz de língua portuguesa como de matemática, geografia, ciências, história, artes, porque tem uma facilidade de entendimento. E toda vez que a professora faz a leitura de um livro, que eu gosto muito de ler para as minhas crianças, porque eu acho que a leitura abre a mente da criança, eu exploro um pouco a mais. E aqui ela está pedindo o quê? Para fazer a observação da capa do livro onde foi tirado o texto que você vai ler a seguir. Nele, a autora criou personagens que relatam sobre suas famílias. Qual é o título do livro? Aí já está aí bem grande. Na maioria dos livros vem bem grande o título. Drufus. Qual é a autora do livro? Olha aí na capa do livro. Eva Furnari, que inclusive não faz muito tempo que ela faleceu. Fiquei bem triste quando essa autora faleceu. Muitos livros legais que ela deixou aí para as crianças. O que você sabe sobre essa autora? Alguém conhece Eva Furnari? Já leu alguma história de Eva Furnari? Eu sempre ressalto o nome do autor nos livros para que eles nunca esqueçam. Algumas das crianças, elas lembram, por exemplo, os nomes dos artistas dos filmes. Eu acho interessante, mas a da leitura de um livro eles não lembram. Então é importante que nós possamos ler para as crianças. Isso é cultura. Você consegue descobrir como as ilustrações foram criadas? Olha aí, então eles vão verificar tudo que tem aí na capa deste livro. E aí, com certeza, vão descobrir, porque são muito espertas. E ela fez as ilustrações como? Usando os próprios dedos como personagens. O que você acha que encontrará no livro a partir da observação da capa? Daí também eu aproveito para fazer algumas hipóteses. O que será que vocês acham que esse livro vai falar? Mas nós trabalhamos mais que isso. Geralmente o professor ele explora o nome do autor, se é o nome mesmo do autor, se não é um pseudônimo. Eu vou trabalhar o título. Por que se deu esse título? O que vocês acham desse título? Do que será que vai falar esse título? O nome dos tradutores. Muitas vezes, em muitos livros que eu leio para as crianças, é tradução de um livro lá de um alemão, de um austríaco, de um japonês, então, de um americano, de um australiano, de um canadense. Então eu procuro dizer para eles que este autor não é daqui, que ele é lá do país tal. Muitas vezes eu mostro no meu mapa, que eu gosto de ter meu mapa. É importante que os pais também coloquem isso nas paredes do quarto das crianças, para que eles possam ter essa noção onde fica a localização daquele lugar. Então eu sempre mostro no mapa de onde esse autor vem. Tem dedicatória. Muitos livros eles têm dedicatórias. Às vezes ela oferece aos filhos, às vezes aos sobrinhos, às vezes aos pais.
Então é importante ler a dedicatória para que as crianças possam entender o que é uma dedicatória. A edição, por exemplo, muitas vezes vinha assim, primeira edição, segunda edição, terceira edição, a tiragem. Então saiu a primeira edição, eles já venderam tudo, então sentiram falta e pediram mais livros. Então essa já é a segunda edição, a segunda tiragem. E muitas vezes chega a décima primeira, 12ª. É importante que eles entendam também isso. A editora, ela tem um logotipo, um nomezinho que fica aqui no cantinho. Aqui no cantinho do livro, por exemplo, nós temos aqui a Editora Moderna. Então, o que é uma editora? Para que serve uma editora? A editora nada mais é do que a empresa que fez a publicação da história desta autora. Então, ela organizou a questão da capa, junto com outros profissionais, verificou o texto da escritora e deixou ele prontinho para a venda. Nós também trabalhamos o preço, a capa, se ela tem orelha. Muitos desses livros têm orelha. Às vezes na orelha já vem falando um pouquinho sobre a autora ou o autor. Trabalho a capa, a contracapa, que é a parte de trás do livro, a folha de rosto. É importante que as crianças compreendam, entendam que um livro ele tem uma particularidade e que muitas pessoas não conhecem, eles passam a conhecer dentro de sala de aula. Agora em casa, com um pouquinho de tempo, é interessante que os alunos possam pesquisar outros livros de Eva Furnari. Eles até já leram na escola, porque nós já tivemos alguns livros dentro de sala de aula que eu li para eles de Eva Furnari. Mas é importante para que eles tenham oportunidade de ter contato com essas obras. Então, nós vamos fazer a leitura. Eu peço que antes de fazer a leitura com a professora, vocês façam aí uma leitura individual, sem mexer a boca. Faça só com os olhos aí. Depois você vai fazer uma outra leitura, só que agora em voz alta. Tudo bem? Agora, nós vamos ler com a professora. Observe as ilustrações e comente com os colegas o que imagina que vai ler sobre a família Ui. O que você acha que você vai ler com a família Ui aí? Olhe as imagens. Está falando sobre o quê? Antes de você ler. Será que todos sofreram um acidente? O que será que aconteceu? Com certeza iriam sair historinhas mirabolantes aí. Então está assim. Leia o relato ficcional para ver se o que você imaginou se confirma. O que é um relato ficcional? É um relato inventado. Um relato pessoal inventado. Lembra do relato lá da Amesilda, lá atrás? Nós estamos continuando com esse gênero, só que agora é um relato pessoal ficcional, um relato inventado, um relato imaginado. Família Ui. E nós temos as fotografias aí. A Zizi Ui, o tio Dó, tio Dói, tio Ai. Eu sou a Zizi e tenho uma irmã gêmea, a Fifi. Eu vivo preocupada com o meu pai. Ops, Ui. E ela mostra com as setinhas aí, cada um deles. Vai falando e vai mostrando com as setinhas. E meus tios. Olha os tios dela aí embaixo. Tio Dó, tio Dói, tio Ai. É que eles têm uma fábrica onde fazem um trabalho perigoso. Uma vez, meu pai sofreu um acidente lá e levou 5 pontos na testa. Ele tem a cicatriz até hoje. Quando eu crescer,
eu vou ser médica ou veterinária. Continuando na página 9, nós temos aqui, família Ui. Meu nome é Fifi e a Zizi é minha irmã gêmea. Nós duas estamos na mesma classe. Por fora, nós somos idênticas, mas por dentro somos diferentes. Eu sou tímida e ela não. Ela ama tirar fotos e eu odeio. É por isso que desenhei a família em vez de fotografar. Meu pai tem uma cicatriz na testa. Eu acho que ele deveria vender a fábrica de canivete e comprar uma fábrica de chocolate. Eu amo minha família. Então é de Eva Furnari, Drups, São Paulo, editora Moderna, é de 2016, página 9. Aqui embaixo tem a fotinha da Eva Furnari, que nasceu em 1948, é escritora e ilustradora de livros infantis desde 1980. Eva já publicou no Brasil e no exterior mais de 50 títulos em sua carreira. Recebeu muitos prêmios, como o Jabuti, por 3 vezes. A bruxinha Zuzu é uma de suas personagens mais conhecidas. Daqui a pouco eu vou colocar para vocês aí o endereço para que vocês possam conhecer um pouquinho mais de Eva Furnari e suas obras. Ok, agora vamos conversar um pouquinho sobre o que nós acabamos de ler. Vocês sabem me dizer quem é o pai aí? Ah, o pai é esse daqui que está mostrando aqui, o Ops, Ui. Quem é a irmã? Encontrou? É a Fifi. Fifi Ui. Como vocês conseguem encontrar aí? Porque ela vai falando e mostrando aqui, olha, com as setas, cada uma delas. Lembra o que a professora leu, acabou de ler para vocês? Agora, gente, eu queria saber uma coisa de vocês. Por que todos os nomes dele no final tem Ui? O que vocês acham que é? Responde aí pro papai. O que vocês acham que é? O nome Zizi, o nome Tio Dó, Tio Dói, Tio Ai, Ops Ui, família Ui. Por que vocês acham? O Ui, ele remete o quê? Ele remete o sobrenome da família. Qual é o sobrenome da sua família? A minha é Vasconcelos. E a de vocês? Cada uma família tem um sobrenome que carrega. 1 ou 2, porque eu tenho o sobrenome da minha mãe e do meu pai. Agora não mais, porque o do meu pai, a da minha mãe saiu. E eu tenho o sobrenome agora do meu esposo, que ficou como? Cristiana Vasconcelos da Silva. Antes era Sena de Vasconcelos. Sena da minha mãe e Vasconcelos do meu pai. Mas hoje não precisa mais nem tirar o nome da mãe. Pode ficar tudo junto. Era para eu ter feito assim. Cristiana Sena Vasconcelos da Silva. Se eu não mexi em nada, só faria acrescentar. Já descobriram aí o sobrenome de vocês? Qual é o do papai e qual é a da mamãe? Esses sobrenomes são carregados há muito tempo. Agora nós vamos aqui na página 30 continuar com a exploração do texto. Então nós temos aqui o 2 apenas para conversação. De quem são os relatos que você leu? Quem foi que contou a história lá? Foi a Fifi. Ela conta o relato, ela conta a história. Por que você acha que a família se chama Ui? E foi que a professora acabou de conversar com vocês. Que se trata do sobrenome. C. A autora Eva Furnari quis que os relatos parecessem ter sido escritos por crianças. Que recursos ela usou para isso? Vamos voltar lá. O que vocês acham? Por que vocês acham? O que vocês acham que ela usou
para que mostrassem, foi uma criança que escreveu a história. A caligrafia, vocês estão vendo a caligrafia? É infantil. Muitos de vocês borram, olha aqui o borrão. Os desenhos aqui feitos também são muito parecidos com os desenhos infantis. Olha o cabelinho aqui. Essa caligrafia aqui, que tipo de caligrafia é essa? Ela é a letra cursiva ou é a letra em bastão? Ela é a letra cursiva. Se você tirar aqui os nomes deles, você consegue escrever em bastão? Lembra que esses nomes aqui são os nomes próprios. Nós vamos trabalhar na próxima aula substantivos. Então, já está iniciando aqui o trabalho com os nomes próprios. Nome de pessoa, nome próprio, nome de pessoa, letra maiúscula. Olha só aqui, Fifi, tio Dó, tio Dói, tio Ai. Todos com letra maiúscula. D. No relato de Zizi, que informações escritas acompanha cada imagem? Nós acabamos de ver. Cada imagem é integrante da família Ui. Os tios, o pai, a irmã, a própria Fifi, todos são da família Ui. 3. Indique a ilustração do pai no relato de Fifi e no de Zizi e marque com X. Conte como você chegou a essa conclusão. 3. Identifique a ilustração do pai no relato de Fifi e no de Zizi e marque com X. Então, você vai lá, você vai identificar quem é o pai. Tá aqui o pai. Vamos identificar como. Ela fala assim: eu vivo preocupada com meu pai, meus tios. Esse daqui é o pai, porque está indicado com a setinha. Lá você vai marcar o X. Conte como você chegou a essa conclusão. Além da setinha, ela fala no texto ao lado que o pai tem 5 pontos na testa. 4. Sublinhe no texto a parte que conta o que Zizi quer ser quando crescer. Então, você vai voltar lá e vai sublinhar qual é a parte do texto em que a Fifi indica o que quer ser quando crescer. O que é sublinhar? Passar uma linha abaixo. Agora você vai responder: o que você quer ser quando crescer? Você já pensou nisso? Já pensou no que você gosta de fazer? O que você sonha em fazer? Para que você um dia possa ser independente? Para que você possa comprar suas coisas com seu dinheiro? Em um mundo com tantas pessoas, tanta disputa no mercado de trabalho, já desde pequeno, já tem que procurar saber o que você quer ser quando crescer. Então, tem que estudar muito para algumas profissões. Algumas profissões, além de ter que estudar muito, tem que fazer exercício físico, porque nos concursos tem aptidão física. Então, você tem que estar... Então, você não pode estar acima do peso. Tem que estar sempre cuidando da saúde. Conversa com o papai e com a mamãe. Às vezes, papai e mamãe, eles nos conhecem. Mas, no final, quem decide é você. Mas eu quero dizer para vocês, crianças, que qualquer coisa que você escolha para você no futuro, escolha com o coração. Escolha uma coisa que você queira de verdade. Que você realmente ganhe seu dinheiro e ame o que você faz, para não ficar frustrado. 5. Você vai relacionar as semelhanças e as diferenças entre os textos que você leu. Lembra da Amezilda? O longo caminho até a escola é o relato de Amezilda. Em língua portuguesa, nós sempre nos voltamos aos textos anteriores. Então, nós temos aqui
O Longo Caminho até a Escola, que é o relato pessoal de Amezilda, e A Família Ui. Lembra que eu falei que é um relato pessoal ficcional inventado? Esse Ao Longo do Caminho é o relato pessoal de Amezilda. Não foi inventado, era história real. Então vamos lá, vamos relacionar as semelhanças e as diferenças entre os textos que nós acabamos de ler. É um relato? O Longo Caminho é um relato? A Família é um relato? Sim. Conta fatos reais? Qual que conta fatos reais? Conta fatos criados pela imaginação do autor? Tem a intenção de levar o conhecimento das pessoas à história da infância de uma criança brasileira? Tem como função divertir e instigar a imaginação do leitor. Então aí você vai marcar o X nas semelhanças e as diferenças dos textos que nós já lemos. Na página 31 está pedindo para que as crianças se divirtam. Então ele vai pegar a carona no que nós acabamos de trabalhar. Agora é a sua vez de criar personagem com os dedos das mãos. Imagine que é um dos personagens criados e escreva um pequeno relato contando como é esse personagem. Seu relato vai começar assim: eu sou. Tem uma dica aí. Você não pode esquecer do nome dos personagens. Vai desenhar, deixar aí bonito, faz uma roupa, faz uma carinha, um cabelo, um chapéu, não sei. Use sua imaginação. Mamão com açúcar. Então, eu posso deixar umas dicas aqui dos passos que vocês podem fazer para a criação. O primeiro passo é você elencar essas perguntas no seu caderno. Qual será o relato ficcional que eu vou criar? Quais serão os 4 personagens que eu vou criar? Como eles serão fisicamente? Os personagens que eu vou criar terão uma relação de parentesco? Serão só amigos? Alguns deles é um animal? Então você vai primeiro pensar nisso, no que você vai criar. O passo 2, você vai planejar o enredo do relato ficcional. Então, como vai ser? Vocês podem desenhar esses personagens aí na página. Você vai imaginar mais ou menos como vai ser a história. E o terceiro passo, você vai produzir primeiro no rascunho, respondendo aquelas questões que a professora passou para vocês. E aí depois você vai passar limpo, já no quarto passo, que é um pequeno texto de 4 linhas, o relato que você acabou de criar. Quanto à página 32 e a página 33, os pais não se preocupem, porque vai ser um outro trabalho de produção textual, a qual eu vou trabalhar os parágrafos junto com as crianças e com algumas fotos que as crianças irão trazer. Então, esse daqui eu posso pular.